A Advice é uma indústria brasileira que fabrica equipamentos eletroestéticos e eletromédicos de alta qualidade e tecnologia. Há 20 anos no setor, procura a todo momento inovar e ser referência no Brasil e no mundo, buscando sempre a excelência. Advice, a sua melhor escolha. Bem-vindos ao Mundo Advice. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo pela aquisição do Cryo Thermomaster. O Cryo é um aparelho diferente. Por quê? Porque ele agrega várias funções. A crioterapia, a termoterapia, a ionoforese, a microcorrente, além de ser indicado para tratamentos faciais e corporais. Mas antes de falarmos do aparelho, vamos ver o que acompanha e como nós devemos ligá-lo. Bom, como vocês sabem, a nossa rede ela é muito variável, principalmente em determinadas regiões do nosso Brasil. Por isso, por favor, assim que você receber o aparelho, adquira um estabilizador de voltagem. Então, nós precisamos ter a certeza de um rendimento, de uma utilização do equipamento sem problemas. Então, é aconselhável a utilização do estabilizador de voltagem para você ter a garantia de uma vida longa para o seu equipamento. Tá ok? Bom, o que vem com ele? Um cabo de força. Este cabo de força, ele deve ser adaptado na parte traseira do equipamento, como vocês estão vendo. Conectamos o cabo de força e depois, vocês estão verificando, tem uma trava. Trava essa que não deixa que esse cabo se desconecte do equipamento, tá? Vocês não precisam se preocupar. Por quê? Porque o equipamento ele tem uma chave comutadora. Chave essa que regula automaticamente, a voltagem. Logo, 110 ou 220, não precisa se preocupar, porque é automático. Então agora nós ligamos o equipamento. O que acompanha o equipamento? Temos a case. Nessa case, nós temos o manípulo. Este manípulo, se vocês olharem, ele tem vários pinos. Esses pinos, eles têm uma conexão específica. Então é só a gente ver qual é a posição correta, conectar e depois tem uma arruela que a gente vai o quê? A gente vai travar. Porque com isso a gente evita que solte o fio, o cabo, que desconecte e que o equipamento deixe de funcionar adequadamente por mau contato, tá? Bom, agora atenção aqui. Este manípulo, ele tem que ser utilizado com muito cuidado. Vocês estão vendo aqui? Aqui tem uns furinhos. Esses furos, eles servem de ventilação, assim como esses aqui de trás. A área de aplicação é exatamente esta aqui. Então, quando vocês tiverem que passar um gel ou algum produto para ionizar, não deixem que o produto vaze e entre nessas perfurações, nesses buraquinhos. Por quê? Porque com isso, vocês vão causar um dano assim terrível ao equipamento. Então vai ter que mandar um manípulo para a fábrica para a gente fazer toda uma limpeza e muitas vezes, dependendo da quantidade do produto que entre, não tem jeito. A gente acaba danificando o manípulo.
essa região é região também de ventilação. Ela deve estar sempre livre, tá? Para que o equipamento trabalhe com tranquilidade, com segurança e sem comprometer o seu rendimento. O que mais que acompanha o equipamento? Aqui nós temos a placa, uma placa condutora, que é utilizada quando a gente associa a microcorrente, a iontoforese. Daqui a pouco vocês vão ver isso na prática. Assim como os elásticos para fixação dessa mesma placa condutora. Ah, eles são acompanhados em vários tamanhos, porque a gente pode utilizar em várias áreas. Ah, vocês vão receber também, já ia esquecendo, um saquinho com 2 fusíveis sobressalentes. Por quê? Porque no caso de uma queima, no caso de algum problema, é só vocês trocarem, como vocês vão ver, os fusíveis aqui na parte de trás. O que acompanha e como é que a gente utiliza o CRIO? Aqui nós temos o temporizador, que determina quanto tempo a gente quer atuar. Então, aqui no mais a gente aumenta o tempo, no menos a gente diminui. Então, suponhamos que eu quero trabalhar 10 minutos, ou 12 ou 15 minutos. Aqui eu tenho a seleção de face e corpo. Quando o default do aparelho, quando vocês ligam, se vocês repararem, vou ligar aqui para vocês verem. A gente liga o aparelho, aparece 00 no temporizador e a temperatura que já está pré-determinada é de 25 graus. Antes de mais nada, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Vamos fazer face ou fazer corpo? Face. Vamos começar pela face. Ele já está acionado na face. Então, quando a gente coloca na face, tanto a microcorrente quanto a ionização são compatíveis e são específicas para o tratamento facial, como vocês vão ver a seguir. Então, na face, a gente tem que ver o quê? O que nós vamos fazer? Se vocês repararem, a gente tem o quê? Automático, mas que não liga, ou manual. O automático, por que não liga? Porque não é indicado essa inversão de temperatura quente e frio na face. Por ser uma área muito inervada, é totalmente contraindicado essa alternância de temperatura, sabe? Muito quente e muito frio. Por isso que o equipamento vem travado. Se vocês repararem, ó, a gente não consegue liberar o modo automático na face. Então, o que a gente deve fazer? Antes de mais nada, que tipo de tratamento nós vamos selecionar, nós vamos utilizar? Suponhamos que a gente queira o quê? Um tratamento de revitalização, uma hidratação. Então, eu posso associar uma temperatura mais elevada. Exemplo, eu coloco 30 graus, que é uma temperatura já considerada quente, né? Então, 30 graus e aciono aqui a dermotonificação. No módulo dermotonificação, vocês podem optar pela iontoforese e pela microcorrente. Como eu quero hidratar, eu quero fazer um tratamento de revitalização, eu aciono o quê? Ionização. Liguei a ionização. Preciso saber o quê? Que é importantíssimo, a polaridade do meu produto. Né? Se o meu produto tiver uma polaridade positiva, eu coloco no normal do equipamento. Se tiver uma polaridade negativa, eu coloco no inverso do aparelho. Vocês lembram que eu falei que a placa, que o aparelho acompanha uma placa, veja, condutora? Para que é essa placa? No caso da dermotonificação, eu devo sempre conectá-la ao equipamento, senão eu não vou ter o fechamento da corrente. Ah, então esse chamex a gente vai umedecer somente com água. Vamos colocar a placa dentro do chamex e suponhamos que vocês vão utilizar o manípulo para fazer essa ionização facial. O que a gente deve fazer? Colocar a placa o mais próximo possível da área que nós estamos trabalhando. Então vou fazer até em mim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Coloco a placa próxima à área onde eu vou aplicar, coloco o meu produto é positivo. Venho aqui, normal.
Produto negativo, venho aqui, inverso. Tá? Então, meu produto é positivo, vou colocar no normal, vou aplicar o produto na face e vou fazer o quê? Aplicar o manípulo e aumentar a minha intensidade de acordo com a sensibilidade da minha cliente. Não precisa pesar no rosto da cliente, sempre movimentos suaves. Tá? Aí vocês vão me perguntar, e se o meu produto tiver uma dupla polaridade? Se for uma solução eletrolítica? Muito simples. Vamos ionizar, exemplo, uns 4 minutos. Vejam aqui, lembra que agora eu tenho que determinar o tempo que eu vou ionizar. Então, posso ionizar 4 minutos na polaridade positiva. Depois de 4 minutos, zerou. Eu espero 3 minutos. Após 3 minutos de espera, eu vou religar meu aparelho mais 4 minutos. Aqui vou colocar no inverso e vou ionizar novamente mais 4 minutos. Em resumo, se o produto utilizado for uma solução eletrolítica, nós ionizamos metade do tempo numa polaridade, no caso a polaridade positiva, e outra metade do tempo na polaridade negativa. Não esquecendo que entre uma polaridade e outra deveremos esperar de 3 a 4 minutos. Tá claro? Ótimo! Então, essa é uma função, e uma função excelente no caso de tratamento facial. Uma outra observação, se vocês repararem aqui, ó, vou fazer só uma brincadeira com vocês. Suponhamos que eu queira fazer uma ionização com 20 graus. Ligo aqui a dermotonificação e ligo a ionização. Não liga. Por quê? A ionização só é liberada a partir de uma temperatura acima de 25 graus. Então, abaixo de 25 graus, ele não ioniza, até porque há um certo contrassenso, né? Porque na ionização nós temos um aquecimento, tá? Então, não tem o porquê da gente usar uma ionização com temperatura baixa. Tá? Então, ionização acima de 25 graus. 25 graus, ionizo, aí já libera. Aqui, como vocês viram, é a intensidade. Aqui do lado nós temos um bar graft. Para que serve esse bar graft? Se eu coloquei intensidade 3 e intensidade 4, ele vai ligar e dessa forma eu tenho a certeza que a minha ionização está sendo corretamente realizada. Vamos ver agora a utilização da microcorrente no CryoThermoMaster. Como vocês sabem, quando a gente utiliza tanto a ionização quanto a microcorrente, nós precisamos conectar esta placa condutora. Tá? Então está aqui minha placa condutora, ele já está na face e aqui eu tenho o quê? Eu ligo a dermotonificação. Na dermotonificação eu aciono a microcorrente. No acionamento da microcorrente, vocês vão ter aqui uma frequência e, como vocês viram anteriormente, a intensidade. A frequência determina, vamos dizer assim, o quanto você quer, o quanto de vibração você quer na microcorrente. Ela varia de 10 até 300 Hz. Como a gente seleciona isso? Se vocês forem utilizar a microcorrente numa pele jovem, eu posso usar de 10 a 100 Hz. Numa pele mais madura, eu posso utilizar uma frequência de 100 a 200 Hz. Agora, uma pele mais envelhecida, uma pele mais senil, aí a gente precisa de uma frequência maior, de uma maior vibração, até para você potencializar a sintetização de colágeno e elastina pelos fibroblastos. Tá? Então, quanto maior essa frequência, mais ativação celular você proporciona. Então, no caso de uma pele mais envelhecida, mais senil, como eu falei para vocês, a gente utiliza frequências de 200 a 300 Hz. Quanto à intensidade, o que cliente, vamos dizer assim, varia de cliente para cliente, não é o que a cliente suportar,
Mas todos nós temos uma maior ou menor sensibilidade. Então o que a gente deve é respeitar essa sensibilidade. Não é porque muitas vezes a sua cliente só consegue ter, vamos dizer assim, uma resistência maior a uma intensidade 3, que o tratamento não vai ser, vamos dizer assim, potencializado. Não. A intensidade varia da sensibilidade. Então, a gente pode trabalhar com intensidade 5, 6, 7, enfim, vai depender da nossa cliente. Em relação à temperatura, na microcorrente é diferente da ionização. Vocês lembram que na ionização, ela só atua numa temperatura acima de 25 graus. Na microcorrente não. Eu posso usar a microcorrente com temperaturas elevadas, tá? Para potencializar, uma vez que o calor ele proporciona o quê? Uma maior vasodilatação, uma maior permeação cutânea. Então, eu potencializo a minha microcorrente. Mas também posso utilizá-la em temperaturas baixas. Dessa forma, nós estaremos diminuindo a resistência elétrica da pele e potencializando a ação da microcorrente sobre os fibroblastos. E, logicamente, o rendimento e olha, o resultado em relação à flacidez dérmica é maravilhoso. Você realmente acelera o processo de retração dessa flacidez dérmica. Depois vocês me ligam avisando, tá bom? Recapitulando, ligamos o equipamento, aparece 00 no tempo e 25 na temperatura. E nós vamos utilizar o modo face, sabendo que na face eu não posso acionar o modo automático. Eu só tenho o quê? O manual. Então, no manual, eu devo escolher a função, isto é, ionização ou microcorrente. Ionização, se eu ligo a dermotorificação e ligo a ionização. Ionização só é acionada numa temperatura acima de 25 graus. No caso de face, eu não recomendo temperaturas quentes demais. Então, uma ionização entre 28 e 30 graus é o mais indicado. Então, coloco aqui 28 graus, acionei já o modo ionto e só preciso o quê? Só preciso selecionar a intensidade que eu quero, de acordo com a sensibilidade da cliente. Sabemos que temos o manípulo e temos a placa condutora, que deve estar o mais próxima possível da área que eu for trabalhar, tá? O mais próximo possível da face. Movimentamos sempre o manípulo suavemente, tá? Na face da nossa cliente. Depois da ionização, suponhamos que eu quero usar também a microcorrente. Então, tiro o modo ionto e seleciono o modo micro. Microcorrente, tenho a frequência e tenho a intensidade. O que eu preciso determinar? Primeiro, a pele da minha cliente é jovem? Trabalho numa frequência até 100 Hz. É uma pele mais madura? Trabalho entre 100 e 200 Hz. É uma pele mais envelhecida, mais desvitalizada, mais senil? Uma frequência entre 200 e 300 Hz. A intensidade, de acordo com a sensibilidade. Então, como vocês viram, o bar gráfico sempre nos indica o funcionamento do equipamento. Então, selecionei a frequência, selecionei a intensidade e, neste caso, eu coloquei uma temperatura de 28 graus, que eu também poderia colocar uma temperatura de -1, 0, 1 ou 2 graus, isto é, uma temperatura baixa. Por quê? Porque aqui eu selecionei a microcorrente. Então, a microcorrente pode ser usada tanto com temperaturas elevadas quanto com temperaturas baixas. Assim que eu seleciono a temperatura, a frequência e o modo, que eu, no caso, microcorrente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que determinar o tempo de atuação, 10, 15, 20 minutos. Depois de tudo selecionado, é só apertar a tecla iniciar. A partir do momento que a gente aperta a tecla iniciar, não consigo mais mudar a minha programação.
certo? E aqui, ó, como eu botei uma temperatura baixa, eu vou deixar acionar um pouquinho e vocês vão começar a ver, vão começar a perceber um ligeiro frost. Vamos ver agora como é que a gente vai usar o Cryo Thermomaster no corporal. Tá? Bom, você sabe que eu sou apaixonada por corporal. Logo, isso aqui, sabe, para mim, eu hoje não vivo sem o Cryo. E tenho certeza que a partir de agora, nenhum de vocês, ou nenhuma de vocês, vai viver também sem o Cryo. Bom, no corpo, antes de mais nada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pressionar a tecla corpo. Se vocês repararem, mudou. Né? Quando eu coloquei corpo, apareceu imediatamente o modo automático. E vocês lembram que no facial a gente não tem esse modo automático acionado? No corporal, esse modo automático é o que nós chamamos de criotermólise, essa inversão automática de temperatura quente e fria, quente e fria. Tá? Então, quando a gente aciona corpo, aparece aqui na inversão 1 minuto e na temperatura aparece 30 graus. O que eu tenho que saber? Primeiro, a minha área de atuação, aonde eu vou trabalhar. Suponhamos que eu vá trabalhar no abdômen. Então eu tenho o quê? Eu tenho que dividir o abdômen em quadrantes e trabalhar por áreas. Áreas essas que não devem ultrapassar 12 centímetros de perímetro. Então fica mais ou menos entre 12 e 15 centímetros. Lembrando, quanto menor a área e menor o tempo, melhor o resultado. Então, por quê? Porque a gente concentra essa criotermólise numa região bem delimitada. Então, delimitei minha área. Então, aquela área de 12 centímetros de perímetro, eu quero trabalhar o quê? Eu quero trabalhar com temperatura. Aqui vocês vão ver que é máximo e mínimo. Então, o máximo já está predeterminado 30, mas eu não quero 30. 30 é muito baixa para o tratamento que eu vou fazer. Então, eu quero temperatura máxima 37 ou 38 graus. Então, máxima 38 graus e quero 2 minutos. Então, quero 38 graus, 2 minutos como temperatura máxima. Já está programado. E agora eu vou clicar, vou apertar mínimo. Tá 0 graus. Poderia colocar 1 grau, poderia colocar 2 graus ou posso colocar menos 1. Então, vou dar como exemplo menos 1. Então, eu quero temperatura mínima, menos 1 grau, 3 minutos. Então, quero 3 minutos, menos 1 grau como temperatura mínima. Já está programado. Reparem, quanto é que eu programei no máximo? É só clicar aqui, só apertar. 38 graus, 2 minutos. E temperatura mínima? Menos 1 grau, 3 minutos. Se vocês repararem, eu tenho menos tempo de temperatura elevada e mais tempo de temperatura baixa, né? Vamos dizer assim, uma temperatura mais fria mesmo, mais baixa. Por quê? Porque na criotermólise é indicado sempre mais tempo de frio do que de quente. Tá? Então, sempre, se você colocar 3 minutos de frio, 2 minutos de quente, 4 minutos de frio, 2 a 3 minutos de quente, 2 minutos de frio, 1 minuto de quente, tá? Sempre mais um tempo maior de temperatura baixa e um tempo menor de temperatura elevada. Eu tenho 2 minutos de temperatura alta, 3 minutos de temperatura baixa. Logo, eu tenho um ciclo de 5 minutos, concorda? 2 minutos de quente, 3 minutos de frio. Então, um ciclo de 5 minutos. Quanto tempo eu devo trabalhar a região que eu delimitei? Eu tenho que ter, no mínimo, o manípulo sendo, vamos dizer assim, aplicado nessa região. Eu tenho que, no mínimo, assim, fazer com que ocorra 3 ciclos. Logo, 3 vezes 5, 15 minutos. Entenderam? Um outro exemplo. Suponhamos que eu coloquei 2 minutos de frio, 1 minuto de quente. Logo, eu tenho um ciclo de 3 minutos.
Então, se é uma área bem restrita, bem delimitada, exemplo, essa adiposidade pré-axilar, né, é bem localizada. Então, posso trabalhar 2 minutos de frio, 1 minuto de quente. Então, tendo um ciclo de 3 minutos. Com isso, eu posso ter um tempo total de 9 a 12 minutos. Isto é, eu posso ter 3 a 4 ciclos completos na mesma região. Entenderam? Tá claro isso? Ótimo. Então aqui eu delimitei 3 minutos de uma temperatura -1 e 2 minutos com temperatura de 38 graus. 3 mais 2, 5. Então eu venho aqui e faço o quê? Tempo total de criotermólise, 15 minutos. Depois de 15 minutos é só acionar. Só que eu sempre devo começar meu tratamento com temperatura baixa. Por que baixa? Porque aí a gente tem que lembrar um pouquinho da termogênese reguladora. Quando a gente aciona a termogênese com temperatura elevada, o primeiro passo é a sudorese. Já com temperaturas frias, já no frio, nós temos uma potencialização no resultado. Por quê? Primeiro, porque a gente pula a etapa da sudorese. Segundo, porque o nosso organismo ele tem muito maior quantidade de receptores ao frio do que ao calor. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 10 vezes mais receptores ao frio do que ao calor. Logo, a gente desequilibra muito mais rapidamente o organismo. Terceiro, você tem um maior gasto energético. Por que o maior gasto energético? Porque o organismo ele precisa se reequilibrar. Para que esse reequilíbrio ocorra, ele tem que gastar muito mais. Então, com isso, o resultado do tratamento ele é muito mais rápido e muito mais reduzido, tá, em relação ao tempo. Recapitulando, quero fazer um trabalho corporal. Que tipo de trabalho? Quero fazer a criotermólise. Eu venho, aciono corpo. Acionei corpo, aparece 1 minuto de versão, 30 minutos de temperatura. O que eu tenho que fazer? Tenho que ver, primeiro, que eu até não comentei antes, tenho que ver a sensibilidade da minha cliente para temperaturas elevadas. Por quê? Porque tem gente que com 39 graus suporta tranquilamente essa temperatura. Tem outras pessoas que 39 é muito elevado, então a gente tem que usar 37 ou 38. Então eu tenho que, vamos dizer assim, avaliar a sensibilidade da minha cliente a altas temperaturas e depois determinar essa mesma temperatura. E quanto tempo eu quero? Então selecionei 2 minutos de temperatura elevada a 38 graus. Mínimo. Tem 0 graus. Tem gente que também 0 graus é muito baixo, sente muito frio. Então, para esse tipo de pessoas, eu posso botar 2, 3 graus. Então, selecionei 2 graus. Quanto tempo eu quero? Temperatura mínima de 2 graus. 3 minutos. Por que 3? Porque eu sempre tenho que ter mais tempo de temperatura fria do que de temperatura quente. Então, aqui eu botei 38, 2 minutos e 2 graus, 3 minutos. Tendo um ciclo de 5 minutos. Se é de 5 minutos, eu tenho que ter no mínimo 3 ciclos. Logo, eu preciso de 15 minutos de tratamento na criotermólise. E lembrando que sempre começamos com a temperatura baixa. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que isso funciona na prática, com o modelo. Ora, enquanto eu estiver, só uma observação, se eu só seleciono a criotermólise, não tenho contraindicação. Posso usar em qualquer tipo de pessoas, em qualquer, vamos dizer assim, homem, mulher, em qualquer região, sabe? Sem contraindicação. Por quê? Porque eu não tenho corrente elétrica passando. Eu só tenho o quê? Temperatura baixa e temperatura fria. Tá? Então, usando somente a criotermólise, vocês podem ficar tranquilos em relação a marca-passo, em relação à válvula, em relação a alguma cardiopatia, porque não há corrente elétrica passando. Mas, se eu quiser associar a dermotonificação à criotermólise, isto é, a partir do momento que eu coloco a minha placa condutora, tá, e encosto essa placa condutora na minha cliente, aí eu já tenho que observar as contraindicações relativas aos equipamentos eletrônicos.
como você já sabe, né? Quem tem válvula cardíaca, quem tem marca-passo, quem tem algum tipo de arritmia, tá? Então, isso tudo a gente tem que verificar. Por quê? Porque aqui eu já tenho o quê? Corrente tramitando no organismo. Mas vejam, junto com a criotermólise, eu não posso fazer a iontoforese. Lembram por quê? Porque na ionização eu só consigo acioná-la numa temperatura acima de 25 graus. Logo, eu só posso associar à criotermólise o quê? A microcorrente. E aí, respeitando tudo aquilo que nós já vimos. O grau de quê? O grau de flacidez, sabe? O grau de envelhecimento cutâneo da região que eu estou trabalhando e respeitando a sensibilidade. Lembram disso? Então, junto à criotermólise, eu só posso associar na dermotonificação a microcorrente. Não posso associar a iontoforese. Tá claro? Bom, e o que mais eu posso utilizar sem ser a criotermólise? Veja, suponhamos que a cliente de vocês, depois de um tratamento, depois até mesmo de uma lipoaspiração, apresenta uma severa flacidez tissular. Então, ela ficou assim, com uma flacidez dérmica bem acentuada. O que eu posso fazer? Nesse caso, eu não vou usar a criotermólise. Então, eu vou fazer o quê? Não quero automático, eu quero corporal, mas manual. Então, venho aqui no manual e coloco o quê? Uma temperatura baixa. O mais baixo possível, -1, 0 graus. Temperatura baixa e aqui eu aciono a dermotonificação com a microcorrente. Então, vou trabalhar temperatura a mais baixa possível, associado ao quê? Já que ela tem uma severa flacidez dérmica, de preferência eu devo usar frequências mais altas, acima de 200 Hz. E intensidade, já que é corporal, eu posso usar uma intensidade também mais elevada, isto é, uma intensidade 7, 8, 9. Quanto tempo? Também devo trabalhar regiões, sabe, delimitadas, de 12 a 15 centímetros de perímetro, e posso continuar trabalhando 10 minutos, 15 minutos, dependendo da extensão da área. Tá? Depois que eu programei, microcorrente, temperatura baixa, aperto a tecla iniciar. Então aqui eu estou fazendo um trabalho específico para combate de flacidez dérmica. Estou acelerando o processo de retração dessa pele. Por quê? Porque eu baixo a resistência da pele com baixa temperatura e com isso eu potencializo, na verdade eu baixo a resistência elétrica da pele e com isso eu potencializo a ação da microcorrente sobre os fibroblastos, aumentando o quê? A sintetização de colágeno, elastina e reticulina, tá? E com resultados excelentes. O que eu devo passar na pele para facilitar o deslizamento do manípulo? Um gel de algas, sabe? Um sérum biotecnológico, só para facilitar o deslizamento, uma vez que aqui eu não tenho a ionização associada, tá? Eu só tenho o quê? Microcorrente com baixa temperatura. Vou querer vamos assim, passar para vocês, quero que vocês vejam bem, através do close, como é que, aqui estou com -1, como é que rapidamente eu tenho esse manípulo gelando. Ele cria, sabe, um ligeiro frost, tá? Gelado mesmo. E melhora demais aquela flacidez que incomoda, principalmente interno de coxa. Sabe onde mais? Abdômen, depois de uma redução de peso, no pós-parto. Uma outra área também é a região abaixo da prega glútea, tá? Quem tem muita flacidez nessa região de culote, essa gordurinha aqui, essa flacidez, que depois que a pessoa perde peso fica com uma flacidez dérmica na região pós-axilar, da pré-axilar, na verdade. Tá? Então, aqui eu só tenho o quê? Temperatura baixa. Sabe uma outra região ótima? Pós-lipo de papada.
Então você pode trabalhar com tranquilidade no pós-lipo de papada e não esquecendo de uma coisa: como eu acionei a microcorrente, eu tenho que colocar a minha placa condutora, ou a placa condutiva, o mais próximo possível da área que eu estou trabalhando. Se eu ligar a microcorrente e não encostar essa placa condutora ao corpo, de nada vai adiantar vocês usarem a microcorrente. Aqui eu só estaria usando o quê? O frio, tá? Agora, se eu molhar a placa, encostá-la, aí sim eu tenho a atuação completa, a atuação plena da microcorrente. Vou passar um pouquinho em mim, sabe? Porque aqui está muito quente. Vou aproveitar para, mais uma vez, me refrescar. Porque afinal de contas também não sou de ferro, né? Então, vamos lá. E se eu quiser utilizar a iontoforese no tratamento corporal? Eu ligo meu equipamento. Ó, tá na face, eu não quero face, eu quero corpo. Mas no corpo, aqui está na inversão automática. Eu não quero inversão automática. Então, não quero no modo automático, eu quero manual. Aí, aciono o manual. Acionando o manual, temperatura acima de com 25 graus. Por que 25? Porque eu só posso ionizar acima de 25 graus. Então, o que eu tenho que determinar? Qual é a temperatura que eu quero utilizar na minha ionização, isto é, na minha iontoforese? Então, eu tenho aquela celulite bem edematosa, bem comprometida, naquela região de posterior de coxa. Então, vou botar 39 graus. 39 graus, venho aqui na dermotonificação, aciono e aperto o modo ionto. Na ionização, o que eu preciso verificar? A polaridade do meu produto. Se é normal, se é inversa. Se é um produto normal, positivo, coloco no normal. Se é um produto negativo, no inverso. E depois, a intensidade. Como é corporal, eu posso utilizar uma intensidade bem mais alta. Por quê? Porque a resistência do corpo, o corpo é muito mais resistente do que o rosto. Então, posso usar uma intensidade 7, 8, 9. O que vai acontecer com essa iontoforese? Ela vai ser muito potencializada. Por que potencializada? Porque eu estou usando uma temperatura muito elevada. Essa temperatura elevada vai aumentar a minha permeabilidade cutânea, vai aumentar a minha vascularização, tá? Com isso, vai potencializar essa absorção e essa introdução dos ativos através de uma iontoforese. Então, é o que normalmente nós chamamos, é uma técnica que nós chamamos de uma transdermoterapia. Chique, né? Nossa, a gente não tem a intradermoterapia, que é a introdução de substâncias, de ativos, de fármacos, que é um procedimento médico, através da intradermo? Então, nós temos com esse recurso uma transdermoterapia. É uma introdução de ativos de forma transdérmica, uma vez que a gente potencializa com a elevação da temperatura e utilizando uma ionoforese específica corporal. Então, o resultado é excelente. Para vocês terem uma ideia, os tratamentos que a gente vem fazendo, no caso dessa iontoforese, quando a cliente apresenta essa celulite bem comprometida, sabe, na região de membros inferiores, no posterior de coxa, que não adianta. Por quê? Porque já é vamos dizer assim, a região já apresenta uma estase venosa muito grande. Não adianta a gente pura e simplesmente fazer uma ionização. Agora, se nessa região, que é uma região mais hipotérmica, uma região mais fria, você usar a ionização, tá? Fazer essa ionização associada a essa temperatura elevada, você aumenta essa vascularização e com isso você vai ter um rendimento muito melhor e uma introdução, vamos dizer assim, efetiva dessas substâncias que você está ionizando. Tá? E se você ainda quiser potencializar, depois que você ionizou, ioniza bem uma perna, depois a outra, depois que você ionizou, você pode zerar, bota a temperatura baixa, sem nada, ou só com uma microcorrente, aí bota aqui com uma microcorrente, e depois da ionização, que você já hiperemiou, já aqueceu aquela região, você vem e gela
a área para fazer o quê? Para você ter certeza que o produto vai ficar mais tempo sendo, vamos dizer assim, processado, e esse produto não vai ser capturado pela circulação e pelos capilares sanguíneos, uma vez que com o frio você tem uma vasoconstrição, tá? Então esse é o tratamento que a gente chama de transdermoterapia com o Criotermomaster, tá? Depois vocês me contam o resultado. Agora vamos ver como tudo isso que eu falei funciona na prática. Suponhamos que eu vá utilizar a criotermólise. A minha cliente apresenta uma adiposidade nessa região infraumbilical, então ela quer, vamos dizer assim, um tratamento específico para essa região. Tá? Então, nesse caso, o mais indicado é a criotermólise. Liguei o aparelho, aciono o corpo. No corpo, eu tenho que ver o quê? Qual é a temperatura elevada que eu quero utilizar. Vamos botar 37 graus, 2 minutos. Temperatura mínima, vou botar 0 graus, 3 minutos. Então, 3 minutos de temperatura mínima a 0 graus, 2 minutos de temperatura máxima a 37 graus. Cada ciclo tem 5 minutos, logo, meu tempo total de tratamento, 15 minutos. Como é que eu vou começar? Antes de acionar a tecla Inicia, eu tenho que verificar o quê? Se eu estou começando com a temperatura baixa. Não. Então, eu vou clicar aqui no mínimo para começar com a temperatura de 0 graus em 3 minutos. Antes disso, utilizo um gel somente para ajudar no deslizamento e aciono a tecla Iniciar. Viram? A quantidade de gel é bem pouca. Não adianta forçar muito, sabe? Não é a força, é o peso normal do manípulo. E quanto mais lento, quase que estático, eu trabalhar, melhor, porque eu vou concentrar essa temperatura baixa e temperatura elevada numa região bem delimitada. Com isso, eu potencializo a minha perda, a minha redução. Então, a criotermólise é indicada para a redução de gordura. Que tipo de gordura? Aquela gordura resistente, sabe? Aquela gordura que nós chamamos de gordura hereditária, adiposidade hereditária. Não é aquela adiposidade flutuante. Que a flutuante a gente fecha a boquinha, né? A gente sabe que perde. Agora, naquela gordura, na gordurinha hereditária, a gordura que determina o nosso biotipo, androide, ginoide, essa gordura resistente tem uma resposta maravilhosa à criotermólise. Quantas sessões? Vamos ver o protocolo. Geralmente eu indico de 12 a 15 sessões, 2 a 3 vezes por semana. Tá? Vocês vão começar a perceber uma melhora logo nas 5, 6 primeiras sessões. A própria cliente já vai começar, sabe, a se sentir diferente, a perceber que aquela gordurinha está desaparecendo, vamos dizer assim, está reduzindo. Tá? Mas na hora do fechamento do programa, não fechem 6 sessões, 8 sessões, fechem de 12 a 15 sessões, que vamos dizer assim, é o número de sessões mais apropriadas a uma série. E ó, nossa cliente não sente nenhum desconforto, muito pelo contrário, a sensação é muito boa. Vocês vão me perguntar assim, você falou de Nordeste, e a gente aqui do Sul, sabe? A sensação de frio é desagradável? Não é. Não é, porque é uma área muito restrita. Eu tenho calor em vamos dizer assim, em todo o restante do corpo para minimizar essa sensação de frio. Sabe? Tá? Então, vocês que moram no sul, naquele inverno, sabe? Ouviram esse bip? Esse bip indica o quê? Está indicando que a temperatura foi invertida. Tá? Agora eu estou em quê? Numa temperatura quente.
37 graus, 2 minutos. Tá? Então, estou trabalhando 2 minutinhos numa temperatura elevada. Tá? Então, cada vez que o bip é acionado, é certeza que você tem que a temperatura está sendo modificada. Não precisa encher a região de gel. Tá? Vocês podem estar usando um gel redutor associado ao tratamento. Uma vez que a gente também trabalha com a criotermólise e algumas horas a gente tem uma temperatura elevada, então a absorção pela vasodilatação também ocorre. Então o gel ajuda nessa hidratação, nessa umectação da pele. E assim, uma região muito procurada, não é o caso da nossa modelo, né? Mas uma região muito procurada é essa da cintura e crista ilíaca. Estão vendo aqui? As meninas estão perdendo, por conta do vestuário, estão perdendo muito a forma, sabe? O contorno da cintura. Então a gente pode trabalhar tranquilamente essa região de cintura, região de flancos, sabe essa gordurinha que se acumula no quadril. Pode trabalhar culote, pode trabalhar interno de coxa, aquelas pregas formadas próximo ao sutiã. Bom, não sei se vocês perceberam, aqui a gente não está associando a microcorrente. Se eu quiser essa microcorrente, só para mostrar para vocês, aqui ó, já está na temperatura baixa. Eu vou parar aqui um pouquinho só para mostrar. Se eu estivesse usando a microcorrente, o que eu teria que fazer? Conectar minha placa condutora, colocar a placa condutora próxima à área que eu estou trabalhando, acionar a dermotonificação. Posso colocar a ionização? Não, porque na criotermólise eu tenho temperaturas elevadas e temperaturas baixas. Então não posso na ionização, porque a ionização só é feita acima de 25 graus. Mas posso acionar a microcorrente. Que frequência? Ela não apresenta muita flacidez. Se ela não apresenta muita flacidez, eu posso colocar uma frequência entre 100 e 200 Hz. Intensidade, vou botar 6, para vocês verem como é que o bar graft nos indica. E reinicio a operação. Vejam aqui, ó, olha como é que o meu bar graft está aceso. Se eu tirar, não acende. Se eu encostar, se eu botar uma intensidade maior, ó, quanto maior a intensidade, mais preenchido o bar graft fica. Então aqui, ó, eu estou usando a criotermólise, que é a inversão automática de temperatura, com microcorrente associada. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um trabalho específico na redução daquela gordura que eu falei para vocês, aquela gordura hereditária, aquela gordura resistente, eu estou controlando e minimizando, ou muitas vezes evitando, o aparecimento da flacidez dérmica, ou minimizando a flacidez caso ela já esteja presente. Tá? Bem simples, não é mesmo? Tá? Como eu falei, não posso colocar muito produto, para não correr o risco dele entrar nesses orifícios. Essa região aqui de cima, que é a região de ventilação, tem que estar sempre, sabe, livre, liberada, e posso trabalhar em movimentos rotatórios ou movimentos de deslizamento. Sempre observando que quanto menor a área, como eu falei para vocês, melhor. Porque se eu trabalhar a criotermólise numa extensão, tá, numa área muito grande, quando aqui tá frio, mas quando eu chegar aqui já esquentou. Concordam? Então, quanto mais, sabe, centralizada eu estiver trabalhando, melhor. Agora, ó, 37 graus, já está no quente. Vamos ver agora uma outra sugestão de protocolo de tratamento.
Suponhamos que a gente vá trabalhar uma celulite edematosa, uma celulite bem comprometida, de uma área bem hipotérmica, como eu havia falado para vocês, começando pela iontoforese. Então, vou colocar a minha placa condutiva próxima à área de trabalho e vou, vamos assim, selecionar essa região de culote ou região abaixo, essa adiposidade abaixo da prega glútea, tá? Então, vindo para cá, aciono o corpo. No corpo, eu quero a criotermólise? Não. Então, vou tirar do modo alto, vou botar manual. Porque o manual me permite selecionar ionização ou microcorrente. Então, quero fazer, ligo a dermotonificação, quero fazer ionização. Eu sei que a ionização eu tenho que usar em temperaturas acima de 25 graus. Então, eu vou fazer uma ionização com 38 graus. Vejo o meu produto, já sei que a polaridade dele, nesse caso, o produto que eu vou usar, a polaridade dele é positiva. Coloco a intensidade que eu necessito, né? E vejo aqui o tempo. Vou fazer o quê? 5 a 8 minutos de ionização. Ionizo o produto numa temperatura elevada. Ioniza essa região de culote, essa região abaixo da prega glútea, toda essa região de posterior de coxa. Posso ionizar a região glútea. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um procedimento transdérmico, bem quentinho, ó, já está bem aquecido. Esse aqui é ótimo para aquelas áreas, como eu falei para vocês, hipotérmicas, com estase venosa, circulação comprometida. Tá? Então, ionizamos 6 minutos. Acabou a ionização? Vou parar, vou tirar, vou passar para microcorrente, uma frequência de 180, já que ela não apresenta uma flacidez muito acentuada. E vou colocar uma temperatura de 0 graus e 5 minutos. Tá? Então, após a minha ionização, após esse aquecimento, esse aumento de vascularização, essa introdução de ativos, eu vou gelar a área e vou fazer uma vasoconstrição. O que isso vai acarretar? Essa vasoconstrição vai evitar que o produto que foi introduzido, como eu falei para vocês, seja absorvido pela circulação e pelos capilares sanguíneos. Com isso, eu vou ter uma resposta muito melhor, uma vez que o produto vai ficar por mais tempo e mais profundamente atuando na área onde ele foi ionizado. Então melhora muito a qualidade da pele e melhora demais o aspecto celulítico, uma vez que eu trabalhei com um gel específico à base de cafeína, de aminofilina, de centela asiática, castanha da Índia e vários outros ativos para melhorar o aspecto da celulite. Tá? Então, no caso de celulite grau 3, 4, onde a hipotermia está presente, esse tratamento tem uma resposta muito boa. Se fosse só o caso, vamos dizer assim, de um tratamento de gordura, por exemplo, uma gordura de culote, uma diminuição de culote, aí a gente faria criotermólise, como eu já mostrei para vocês. Agora, ó, gelado, tá bom? Protocolo, mesma coisa, 2 a 3 vezes por semana, numa série de 12 a 15 sessões. Então, logicamente, a gente não pode prometer um resultado num programa de 12 sessões, 15 sessões, mas a gente também precisa saber
como o organismo da nossa cliente vai responder. E ela mesma tem que ajudar, tem que nos ajudar em muito. Mas o que a gente percebe? Que quanto mais motivador for o tratamento, quanto mais rápido ela perceber uma melhora na patologia que ela apresenta, logicamente mais motivada ela estará também. E com isso, vai simplesmente facilitar o nosso tratamento, porque ela vai se controlar mais. De repente não fica tão ansiosa, de repente, sabe, ela começa a ter até uma maior conscientização na sua alimentação, né? Fecha um pouquinho a boca, porque a gente sabe que milagres não existem. O que a gente precisa é conscientizar a nossa cliente da cumplicidade. Ela precisa ajudar também, porque senão sozinho, trabalhando sozinho, vai ser difícil a gente alcançar o objetivo estético desejado. Mas uma vez ela percebendo os resultados, vendo a melhora na qualidade da pele, vendo a melhora rápida nessa redução de gordura, dessa gordurinha, dessa bananinha que o pessoal acumula aqui na região infraumbilical, na gordurinha, como eu falei, abaixo aqui da prega glútea, nessa adiposidade de interno de joelho, sabe, que são coisas que incomodam muito. O Crio ajuda vocês e vai ajudar vocês demais. Sabe? E vocês podem usá-lo associados a outros tratamentos. Eu posso terminar com uma endermologia, eu posso terminar com uma drenagem linfática, sabe? Eu posso associar o Crio ao ultrassom, uso o ultrassom antes, depois eu faço o Crio. Em procedimentos médicos, você que trabalha com médico, o Crio é muito indicado antes de procedimentos invasivos, tipo botox, tipo intradermoterapia, sabe? Tipo aplicação de enzimas redutoras. Por quê? Porque se você utiliza só o Crio, só o frio, sabe? Você evita a formação de hematoma, sabe? Você causa uma analgesia. Com isso, a paciente não vai sentir dor alguma, né? Você pode também indicar imediatamente após a lipoaspiração, depois de 5 a 7 dias. Sabe, a gente tem resultados excelentes do Crio depois da lipo. Tá? Você pode terminar com o Crio para fazer o quê? Para fazer o que eu chamo de um tratamento finalizante, sabe? Aquele retoque final, sabe? Depois de uma abdominoplastia, depois de uma lipoaspiração, enfim, vocês vão ver, sabe, que a gente tem inúmeras utilidades. Se eu fosse descrevê-las aqui, eu passaria assim o dia inteiro com vocês. Tá? Por isso que a gente incluiu vários protocolos de tratamento no nosso manual. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à utilização, indicações e principalmente contraindicações, no caso de você associar a ionização e a microcorrente, consulte o manual.